boa noite a todos que estão aqui presentes. É com imenso prazer que eu, Ana Carolina Tedoldi, para quem ainda não me conhece, inicio esse nosso primeiro evento da Comissão de Planejamento Patrimonial da Família, da OAB Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Então, queria aqui convidar a todos que estão aqui participando, né? Primeiramente, doutora Elaine Montenegro, Alessandra Freitas, advogadas, Márcio Carvalho de Sá, advogado e professor. Temos ainda o mestre desembargador Alexandre Câmara Freitas e o nosso querido presidente da OAB Barra da Tijuca, Marcos Soares. Olá, muito boa noite a todos. É um prazer estar aqui participando desse evento, primeiro evento aqui da Comissão de Planejamento Patrimonial e da Família. Quero parabenizar a doutora Ana Carolina, presidente da comissão, pela organização. Saudar também o nosso desembargador Alexandre Câmara, que está conosco, prestigiando mais uma vez. Já esteve no sábado na OAB da Barra da Tijuca, no lançamento do livro do doutor Rafael Calmon e da doutora Glícia Brasil, e está hoje conosco aqui mais uma vez. Muito obrigado, uma honra tê-lo aqui conosco no OAB da Barra da Tijuca, engrandece muito a nossa subseção. Parabenizar, também agradecer ao doutor Márcio por fazer parte dessa comissão, por fazer parte aqui da OAB da Barra da Tijuca, por todo o seu apoio, doutor Márcio Carvalho de Sá, e a todos os demais palestrantes que estarão conosco aqui hoje. Eu estou falando aqui da rua porque estamos em época eleitoral, nós somos candidatos aqui à reeleição na OAB da Barra da Tijuca, e enfim, os eventos não param, né? Os compromissos de campanha não param, mas fiz questão de, ainda como presidente, aqui estar presente, participar da abertura desse evento, para saudar a todos e dizer da importância dessa comissão para a nossa subseção e para a nossa sociedade. É uma comissão que estuda o planejamento patrimonial da família, muito importante, é um tema que vem sendo cada vez mais debatido, pesquisado, né? Então, acredito que hoje vai ser uma oportunidade muito boa para que possamos avançar, aprender mais sobre esse tema e aprofundar nos estudos. Então, eu vou devolver a palavra para a doutora Ana Carolina, para poder ela fazer a condução do evento, desde já, mais uma vez, agradecendo profundamente a cada um de vocês. Doutora Ana Carolina, com a palavra. Obrigada, Marcos. Eu é que tenho que agradecer a você, primeiramente, né, por ter apostado nessa nossa ideia de criar uma comissão específica para trabalhar sobre esse tema. Parabenizar você por todas as iniciativas que você tem e efetivamente coloca em prática, principalmente aqui na OAB Barra da Tijuca, apoiando e ajudando sempre muito a jovem advocacia, que tanto precisa, porque está se iniciando, e ter uma ordem por trás ajuda e muito. Então, gostaria de, mais uma vez, te agradecer, né, por ser pioneiro, porque essa foi realmente a primeira comissão de planejamento patrimonial da família implementada aqui no Rio de Janeiro e no Brasil, e a partir dela outras estão sendo, então, constituídas para a gente focar aqui no estudo desse assunto tão importante. Então, Marcos, você é de suma importância, peça principal justamente nessa nossa comissão, e mais uma vez te parabenizar e agradecer por ter nos apoiado, por ter aprovado e constituído, então, essa comissão na nossa subseção da Barra da Tijuca. Te desejo tudo de melhor e, mais uma vez, agradecer por tudo que você tem feito a nós, advogados, né, e operadores do direito. Obrigado pelas palavras. Rapidamente, eu esqueci de saudar o nosso amigo Melk, do Direito Via de Regra, que nos ajuda, nos auxilia na transmissão do evento, né, através do canal aqui da OAB da Barra da Tijuca. Então, Melk, muito obrigado por sempre estar conosco e que tenhamos um excelente evento. Obrigada, Marcos. Então, gente,
Por quê, né? Por que criar, então, uma comissão de planejamento patrimonial da família? Qual é efetivamente a importância disso? Né? Primeiramente, essa comissão, né, o objetivo dela é a gente focar justamente nos assuntos relacionados a esse tema, planejamento patrimonial e, consequentemente, também sucessório da família. Justamente, por que não podemos tratar isso dentro de uma comissão de direito de família, dentro da comissão de direito empresarial, dentro de outras comissões? Sim, seria plenamente possível, como isso já vinha sendo tratado em muitas comissões, né, não só da OAB do Rio de Janeiro, da Barra da Tijuca, como em outras, mas justamente pela multidisciplinariedade, né, que esse tema envolve. São várias disciplinas, principalmente do direito, né, e nós aqui, operadores do direito, acredito que tenham muita gente aqui nos escutando, que são advogados, que são, inclusive, contadores, parceiros nesses sistemas, e outros operadores do direito, membros do Poder Judiciário, Ministério Público. Então, todos nós, operadores do direito, temos a necessidade de ter uma especificidade. E isso se dá através dessa comissão, a gente consegue concatenar diversas disciplinas, né? O planejamento patrimonial da família, ele abarca tanto o conhecimento de direito de família, sucessões, direito empresarial, direito civil de uma maneira geral, principalmente contratos. Além disso, direito tributário, para você saber os tributos que são envolvidos, por exemplo, na questão patrimonial e sucessória de uma família, e até mesmo noções de contabilidade. Por isso é tão importante o trabalho conjugado, inclusive do advogado com o contador. E essa comissão foi criada justamente pelas particularidades que nós temos dentro de um planejamento patrimonial da família. E por que, então, falar, né, de planejamento patrimonial? O porquê disso tudo é justamente pelos males que podem acometer uma família após o falecimento de um membro familiar, de um patriarca, de uma matriarca desse casal. Por quê? Né? Diversos males podem advir após o falecimento. Primeiramente, porque a nossa legislação prevê que qualquer pessoa física, quando falece e deixa bens, sejam móveis ou imóveis, qualquer patrimônio deixado por uma pessoa física, necessariamente para esse patrimônio ser, então, partilhado entre os herdeiros, ser transferido aos herdeiros, necessariamente a gente tem que passar por um processo chamado de inventário. Né? Muitas evoluções nós já tivemos, hoje nós contamos com um inventário extrajudicial, feito através de um cartório de notas, né? No qual é lavrada uma escritura pública de inventário, um processo muito mais simples, menos burocrático, mais simplificado e muitas vezes muito mais ágil em relação aos inventários judiciais. Mas aqui a gente não pode deixar de falar que o inventário ele traz diversas consequências dentro de uma família, e a gente não pode fechar os olhos para isso. Quais são essas consequências? Diversos conflitos, brigas entre os que aqui ficam, né? Justamente tem gente que fala, quer conhecer um filho, quer conhecer um parente, deixa o primeiro falecer que você realmente vai conhecer quem é quem dentro de uma família. E, infelizmente, é uma realidade, né? Tudo está muito bem, a família está muito bem, quando falece alguém, aquele patrimônio precisa ser distribuído, partilhado, porque as contas continuam chegando, o IPTU vai chegar, o IPVA, o condomínio, a manutenção do imóvel, o cano que estourou, a infiltração que deu no apartamento, enfim, alguém vai ter que resolver isso. E isso cai nas mãos dos herdeiros. E esses herdeiros, muitas vezes, né, por não disporem justamente de um diálogo talvez aberto, né, ainda quando aquele falecido estava vivo, eles começam a travar diversas disputas, brigas, conflitos, que muitas vezes acontecem justamente por causa da partilha daquele patrimônio, daquele bem que foi deixado pelo falecido. E não só esses conflitos são gerados, porque muitas vezes o inventário, quando ele tem que se dar principalmente, né, da maneira judicial, o inventário judicial, e aqui a gente vai depender justamente do Poder Judiciário, que hoje já está demasiadamente sobrecarregado, né? Não só em matérias de inventário, mas em diversos pleitos, e você ainda vai sobrecarregar mais um pouco ao levar mais um inventário, mais uma partilha a ser feita, mais um patrimônio familiar ali para ser partilhado e distribuído.
E além de que você precisa respeitar aquele procedimento, né, que tem que haver para o trâmite de um inventário judicial, nem sempre o tempo daquele processo é o tempo que os herdeiros desejam, que os herdeiros esperam. E aí os conflitos são travados, a insatisfação fica aberta, ninguém consegue finalizar esse inventário e muitas vezes, na maior parte das vezes, o inventário acaba sendo muito caro para os herdeiros. Caro em que sentido? O inventário ele é oneroso. Mas ele é oneroso por quê? Talvez aqui muitos advogados e operadores do direito que estão aqui assistindo não têm noção ou nunca fizeram uma conta para saber quanto que custa um inventário. Além de todas essas questões de conflito, brigas entre os familiares que aqui ficam para partilhar esses bens, né? A questão da demora do inventário e de tudo isso ser resolvido, nós temos ainda a questão, né, do custo, a questão financeira. Quanto custa um inventário? O inventário ele abarca diversos custos que são envolvidos nele, sejam as custas judiciais ou extrajudiciais, as custas cartorárias, diversas certidões que precisam ser tiradas e essas certidões elas são pagas, na maioria delas, não são gratuitas. Temos também a questão do imposto que vai incidir nessa transmissão desses bens, tá? Que é o ITCMD ou ITD, como alguns estados nomeiam, é um imposto estadual, cuja alíquota ela é fixada por cada estado. Eu falo aqui do Rio de Janeiro e a nossa alíquota de ITCMD ela é uma alíquota progressiva que vai de 4% até 8%, a depender do patrimônio que está sendo partilhado e transmitido. Tá? No estado de São Paulo, por exemplo, ainda temos uma alíquota fixa de 4%, no Amazonas é 2%, cada estado tem a sua alíquota fixada. E, além, obviamente, desse imposto, que vai incidir, né, sobre o valor do patrimônio deixado, e é sobre o valor atualizado desse patrimônio, a gente tem ainda honorários advocatícios, porque, obviamente, mesmo no inventário extrajudicial, feito através de uma escritura pública, num cartório de notas, você precisa estar assistido por um profissional, por um advogado, tá? E, justamente, nós temos que respeitar o que prevê, né, o nosso código de ética da OAB e a tabela, por exemplo, no Rio de Janeiro, prevê honorários mínimos de 3%. Tá? Obviamente que cada profissional vai ter, né, a sua valoração, os seus honorários, obviamente tem que se analisar a complexidade desse inventário, o patrimônio envolvido, se há litígio entre esses herdeiros ou não, se há conflito entre eles ou não, mas o que a gente, né, trabalha hoje em termos de honorários tem uma variação aí de 3%, que é o mínimo, até 15%. Além disso, se tiver imóveis envolvidos nesse inventário, temos o registro imobiliário, né? Que a gente chama de RGI, né? Você fazer o registro na matrícula imobiliária após finalizado esse inventário, com esse formal de partilha, para você transmitir o que era, então, né, propriedade do falecido para, então, esses herdeiros que aqui ficaram. Finalizado isso, quando você vai somar, né, soma os honorários, as custas, as certidões e ainda o imposto, você tem aí, né, sendo muito otimista, um mínimo aí de 15% a 20% sobre o valor do patrimônio deixado. Esse é o custo de um inventário para uma família brasileira, que muitas vezes ela só vai se dar conta no momento que ela mais precisa, no momento mais difícil, que é na perda de um ente, porque esse assunto ainda não foi tratado dentro da família, ninguém levantou isso, ninguém nem quis saber como que se processa uma sucessão, um inventário após o falecimento de uma pessoa física. Então, no momento mais difícil, quando esses herdeiros, muitas vezes filhos, netos, o cônjuge que aqui fica, quando eles mais precisam, eles têm que lidar com patrimônio, eles têm que lidar com dinheiro, eles têm que lidar com valores. E muitas vezes eles não têm liquidez. E justamente por não ter liquidez é que muitos herdeiros acabam tendo que ir pela via do inventário judicial e, por sua vez, se desfazer de algum daqueles patrimônios deixados, né, algum daqueles bens deixados pelo falecido, para então poder pagar esse custo total do inventário. Então, essa é uma triste realidade,
Poucas pessoas falam, poucas pessoas tocam no assunto, mas é uma realidade que cada vez mais nós, profissionais do direito, operadores, advogados, precisamos, inclusive, tratar desse assunto com os nossos clientes, e, inclusive, agregar serviços de planejamento patrimonial da família, né, ao nosso escritório, à nossa advocacia, sempre em conjunto com outros profissionais especializados em outras áreas, inclusive na contabilidade, para que a gente possa, então, prestar, né, uma advocacia de maior qualidade e uma advocacia preventiva para essa família brasileira, para que no momento difícil, que é a perda de um ente, que é a perda de um pai, de uma mãe, você não fique ali desprovido e tendo que efetivamente dilapidar o patrimônio familiar para pagar o custo de um inventário. Essa é a importância e o porquê da gente tratar sobre planejamento patrimonial da família, discutirmos esse assunto e difundir entre nós, advogados e operadores do direito, para que isso se torne uma realidade, né, mais palpável à família brasileira. E aí, eu passo aqui agora, né, a palavra para a doutora Elaine Montenegro, né, essa advogada brilhante, que me ensinou e me ensina muito a cada dia, que eu tenho o orgulho de fazer parte, né, desse time maravilhoso, na qual a Elaine consegue conduzir com maestria. E ela, especializada em planejamento patrimonial da família, Elaine, diz para a gente como que a gente faz, então, efetivamente, esse planejamento patrimonial da família, como a gente consegue operar e colocar isso em prática. Boa noite, Ana, boa noite, pessoal. Imagina, eu não ensino nada, eu aprendo muito mais com todos vocês, e fico muito feliz aqui de dividir esse espaço com os outros palestrantes que têm muito mais a agregar aqui do que eu, e estou aqui participando mais para aprender com todos vocês. Estou extremamente feliz porque estou vendo os comentários que tem colegas do Brasil inteiro. E essa iniciativa da comissão aqui, ela é importante não só para a nossa região, mas para o Brasil inteiro. Tanto que nós temos hoje, participando desse evento, colegas de todo o país. E tamanha é a importância desse assunto, planejamento patrimonial e sucessório da família. E nós coincidimos com uma etapa, uma fase do ano muito importante, porque agora, se aproximando do final do ano, as pessoas começam a refletir sobre o que foi feito ao longo do último ano, o que vai ser feito no próximo ano e nos próximos anos, exatamente com o intuito de planejar, de organizar, como tudo na vida das pessoas deve ser organizado de forma adequada para que as coisas ocorram como elas querem. E não seria diferente o trato com as questões sucessórias. É muito difícil tratar de sucessão. Sim, é um assunto que incomoda as pessoas, que dói para as famílias cuidar disso, mas é extremamente importante, principalmente para nós que somos operadores do direito, levar essa informação para os nossos clientes, para a sociedade, da importância de ser tratado esse assunto, porque se a sociedade, se a família não planeja o seu patrimônio, se as pessoas não planejam a sua sucessão, alguém vai fazer isso, e o alguém que vai fazer isso é o que está na lei. Não necessariamente o que está na lei é a sua vontade pode estar ali, mas se o Estado não sabe qual é a sua vontade, ele não vai adivinhar. Então, é importante que as pessoas reflitam sobre isso e realizem, sim, um planejamento, uma forma organizada para que a sucessão do seu patrimônio aconteça dentro da sua família, evitando exatamente o que a doutora Ana falou, que no futuro os herdeiros venham a sofrer desgastes entre si e enfrentem dificuldade para manter aquele patrimônio até que se alcance efetivamente a transmissão do patrimônio daquele patriarca ou da matriarca para o nome dos herdeiros. Esse assunto é um assunto extremamente sensível e nós, advogados e outros colegas também profissionais que estão participando aqui, temos que tomar cuidado com isso e levar essa informação com muita cautela para as pessoas. A doutora Ana iniciou aqui as palavras
falando sobre essa organização, sobre o sistema, e eu vou dar continuidade sobre uma forma de planejamento que é muito mais eficaz do que o inventário. O inventário é a vala comum. Você não decidiu o que vai ser feito do seu patrimônio, vai ter que ser feito o inventário. E como que tem que fazer o inventário? A pessoa que, quando falece, tem patrimônio e tem herdeiros, não tem jeito. Deixou patrimônios e deixou herdeiros, tem que realizar o inventário. E realizando o inventário, voltamos às demandas aqui que a doutora Ana trouxe. Mas existe uma forma de evitar, sim, que aquelas demandas aconteçam. Bom, existem dois caminhos. Um é não deixar patrimônio e o outro é não falecer. Porque se não falecer, não tem sucessão a ser realizada. Mas como é que vai evitar que se realize a morte? É algo inevitável. Para a pessoa, isso é inevitável. Para a pessoa natural. A pessoa natural tem o seu ciclo. Nasceu, cresceu e depois vai falecer. E se ela tiver patrimônio, lá na frente vai ter que realizar sim o patrimônio. Vai realizar sim o inventário. A forma de evitar que isso aconteça é um sistema que a gente vai tratar sobre isso hoje aqui. E daqui adiante, os nossos colegas também os demais palestrantes vão aprofundar isso. E é um sistema que evita que se judicialize toda a sucessão patrimonial. Por que isso? Como que é feito isso? Nós vamos cuidar aqui de holding familiar, que é um sistema através do qual nós conseguimos organizar dentro de uma pessoa jurídica, dentro de uma sociedade, todo o patrimônio que a pessoa física construiu ao longo da vida. Mas por que colocar o patrimônio dentro de uma pessoa jurídica, dentro de uma empresa, dentro de uma sociedade? Porque ela não vai falecer. No momento em que ela tem vida eterna, diferente de nós, pessoas físicas, ela, quando tem uma vida eterna, evita-se a ocorrência do inventário, porque o patrimônio está ali e ele vai se perpetuando, pode ser acrescido, pode ser alterado, mas ela vai ter, sim, a vida eterna. E como é que faz isso efetivamente? Como que transmite o patrimônio da pessoa física para dentro dessa empresa, dentro de uma sociedade, que é a personificação dessa organização do planejamento? Através de uma transmissão do patrimônio, mas não é feita uma doação, muito pelo contrário, não nesse momento. No momento em que a pessoa transmite dela o patrimônio para a empresa, para a sociedade, no intuito de organizar, de realizar a primeira etapa do planejamento patrimonial, isso é feito através da integralização de capital social. O sócio, ele vai integralizar o capital social dessa empresa com os bens particulares dele. Então, essa empresa vai passar a ser dona de todo o patrimônio da pessoa física. Nesse momento, a pessoa deixa de ter aqueles imóveis, aquelas outras ações, e que são o motivo do inventário, que são os motivos e as causas das despesas mais adiante, depois, decorrentes do inventário, as discussões que a doutora Ana muito bem comentou aqui. Esse é um ato que é um ato muito comum em alguns tipos de empresas. Empresas familiares já realizam isso, mas até pouco tempo atrás, isso não era desenvolvido de uma maneira franqueada para a sociedade, porque isso não se discutia, as pessoas não gostavam e ainda têm muita dificuldade, reticência de tratar, de trabalhar o planejamento. Principalmente porque nossa sociedade, nós mesmos, temos ainda um apego
a ser dono de alguma coisa, tá? Mas a forma como isso é realizado, como esse planejamento ele é estruturado, ele é pensado para evitar conflitos e também para buscar uma eficiência tributária, uma eficiência econômica, a fim de evitar que o patrimônio que a pessoa constrói ao longo de uma vida inteira, à base de muita luta e muito suor, evitar que isso se dilapide com o momento do inventário. Essa estruturação por meio da holding familiar, que é um sistema, não é a criação simplesmente de uma empresa, mas é a criação de um sistema de organização, é um sistema que traz uma eficácia tributária para a família, traz uma economia gigantesca e evita todos aqueles percalços do inventário. Afinal de contas, o inventário ele é o comum, ele é a vala comum. Quem não decidiu como seria realizada a sua sucessão, como seria realizado o planejamento do seu patrimônio, entrega nas mãos de outras pessoas a forma como isso deve ser operado. Bom, eu falei aqui como que é realizado esse sistema de planejamento patrimonial e sucessório da família como uma alternativa para evitar que o inventário aconteça. Agora, eu vou convidar e vou passar a palavra para minha colega aqui, para a doutora Alessandra Freitas, e vou pedir para que ela aprofunde um tema seguinte, que é a etapa seguinte. A gente começa no planejamento patrimonial e sucessório da família, nós tratamos de algumas etapas e temos alguns pilares. Então, eu vou pedir que a doutora Alessandra passe para essa etapa e divida com vocês, aí sim, além da organização patrimonial, que é isso que eu apresentei nesse momento. Doutora Alessandra, você está com o seu microfone desligado. Desculpe, boa noite. Primeiramente, gostaria de agradecer ao presidente Marcos Soares, a nossa presidente da nossa comissão, pela iniciativa, doutora Ana Carolina Tedoldi. Enfim, como já foi dito, né, amplamente aqui pela doutora Elaine e doutora Ana Carolina, a necessidade do planejamento patrimonial, né, para que a gente venha a ter essa organização dentro das famílias. E o tabu que é criado diante da sucessão e o que a gente pode trazer isso dentro do planejamento sucessório, o que a gente pode evitar das nossas despesas. Vamos lá. O que eu diria, na verdade, já foi explanado aqui pela doutora Elaine, né? Então, com relação aos pilares que a gente tem como fundamentos, os 3 principais fundamentos é a proteção patrimonial, né? Evitando a exposição do patrimônio de riscos da família, e a sucessão, que a gente pode fazer a definir a divisão da herança com antecedência, garantindo até que seja prevalecido o interesse do patriarca, e a redução das despesas, a gente poder buscar o melhor caminho a ser apresentado para os nossos clientes, né? Então, com relação à holding familiar como instrumento de planejamento patrimonial, ele traz inúmeros benefícios para as famílias, para todos nós, né? Um dos institutos jurídicos, quando a gente fala de planejamento, muito é falado dos outros instrumentos, das outras ferramentas, como o testamento, a doação, e, enfim. E a holding, dentro das vantagens que nós temos, infelizmente, é um instrumento que é pouco conhecido, pouco falado, dentre até mesmo nas faculdades, dentro dos nossos colegas, contadores. Infelizmente, isso era um tema que ficava muito restrito a um seleto grupo de advogados, de pessoas, e com o nosso professor aqui, colega, professor Márcio, vem divulgando cada vez mais o tema, trazendo isso para que a gente possa repassar aí a todos os colegas a trabalhar em conjunto
enriquecendo a nossa advocacia preventiva, né? E o planejamento podemos estruturar para que nós possamos evitar as brigas judiciais. Eu tenho minha profunda admiração pelo trabalho que foi feito ao longo desses anos todos, pelo professor Márcio, que vem nos orientando aí, incentivando aos advogados a trabalhar isso. Então, queria passar a palavra a ele para que possa dar sequência aí, esclarecendo a todos. Melk. Melk. Acho que isso é um sinal para você continuar, doutora Alessandra. Pode falar, doutora. Ela finalizou, passou para mim. Sim. Olá, pessoal. Poxa, Alessandra, que honra ouvir suas palavras. Honra mesmo, até porque não é só uma pessoa que está expressando admiração, mas é uma pessoa que tem um nível técnico invejável, domina o assunto, conhece o assunto como poucos no Brasil, e eu posso dizer isso de cadeira, porque estou ali junto com o pessoal do time Holding Brasil e tudo mais, então sei que é uma figura que domina o assunto. Junto com a Elaine, eu sou meio suspeito para falar, né? Convidei para ser minha sócia, então sou bastante suspeito. Rendo aqui minhas homenagens ao Marcos, uma iniciativa brilhante que foi essa, a primeira comissão, a primeira do Brasil, tá? A primeira comissão de planejamento patrimonial da família do Brasil nasce na OAB da Barra da Tijuca, e eu tenho muito orgulho de estar inserido nessa subseção da OAB. Muito orgulho, e dali já vieram outras, né? Hoje é um evento assim, de publicidade dessa comissão, de organização dessa comissão, mas dali já nasceram outras. Várias pessoas têm procurado a doutora Ana Carolina, que tem feito um trabalho incrível. Aliás, outra fera, né? Tá aí todo sábado na Rádio Bandeirante, não é isso? Ana, depois confirma se eu estou errado. É isso sim, Márcio. Beleza. Todo sábado, acho que é 10 da manhã, estou fazendo aqui um jabazão já, porque vale muito a pena, né? Para assistir a Ana Carolina falando sobre o assunto, falando sobre a matéria. E só fiquei chateado aqui porque, poxa, me colocar para falar antes... Nossa, antes é melhor, talvez, né? Mas é bom que você é atropelado aqui, porque falar antes desses dois caras aqui não é mole, né? Depois vocês vão ouvir aqui uns 5 minutinhos de conversa meu aqui, e depois vão ouvir coisa que importa de verdade aqui, dita por Sandro Gaspar Amaral, que foi meu professor na FEIPERJ. Nossa, como eu aprendi com esse sujeito, aprendi a pensar o direito de uma forma diferente, olhar para o direito de uma maneira diferente. Alguns professores fizeram isso, construíram isso em mim na minha carreira, e o Sandro é um deles, né? E o professor Alexandre Câmara, eu tenho muita dificuldade de referenciar ao desembargador Alexandre Câmara, excelentíssimo desembargador Alexandre Câmara, como desembargador, porque eu tenho sabe quando você tem a memória quase que do verbete, né? Professor Alexandre Câmara. Então foi quem me ensinou o processo civil, né? Porque eu penso que é o autor, na minha opinião, o autor mais relevante do processo civil do Brasil. Essa é a minha opinião, não sei se ele gosta de ouvir isso, mas é a minha opinião, sim. É o que tem levado uma facilidade no entendimento do processo civil, e com o aprofundamento que se faz necessário,
levado à facilidade da comunicação sem perder, sem ser raso, sendo profundo, sendo detalhista em enxergar os nortes que o processo civil precisa, e ele vai falar um bocado sobre isso aqui ainda hoje para vocês. Então, é uma honra que é difícil até de descrever. Eu queria, nessa breve contribuição aqui, falar um pouco sobre a carreira do advogado que se propõe a atuar no planejamento patrimonial da família, né? Eu assisti um vídeo no Migalhas do ministro Barroso, onde ele dizia o seguinte: olha, a advocacia, o judiciário está vivendo um momento de colapso terrível, e o advogado vai cumprir um papel muito grande nisso. E ele dizia o seguinte: o advogado do futuro não vai ser o advogado que propõe a ação, né? Mas o advogado que consegue encontrar métodos alternativos de composição do conflito. Eu concordo com ele no sentido do advogado que vai contribuir nesse sistema de romper o colapso que vive o Poder Judiciário brasileiro, né? Mas não penso que esse seja exatamente o advogado do futuro. Eu penso que o advogado do futuro ele ainda vai mais além do que propor os métodos alternativos de solução de conflito. Eu penso que o advogado do futuro ele não é mais o advogado que se especializa em uma cadeira da faculdade. A cadeira da faculdade. A disciplina é da faculdade. A disciplina é do aprendizado do direito. Direito de família, direito de associações, tributário, criminal, eleitoral, trabalhista. Não importa, qualquer disciplina. Então, eu penso que o advogado do futuro não é mais o sujeito que se especializa na área da faculdade, na área do direito. Eu penso que o advogado do futuro é aquele que se especializa, e quando eu falo de se especializar, o especialista não é o cara que fecha os olhos a outras coisas. Não é o sujeito que fala assim: desculpa a sua causa, não atendo porque eu sou especialista nisso. Não, o especialista é aquele que ele pode até fazer outras coisas, mas é aquele que se aprofunda em algo. Isso é o especialista, ok? Parece óbvio, mas esse sujeito que vai falar depois de mim já falou isso para mim muitas vezes. O óbvio precisa ser dito, né? 2 aspas aqui, é o professor Sandro. E parece óbvio, mas é isso. O especialista é aquele que vai se aprofundar em algo. E o algo, que eu penso que é o advogado do futuro, é exatamente se especializar não mais na carreira da faculdade, mas numa demanda do povo, numa demanda jurídica do povo, uma demanda jurídica especial da sociedade. E foi isso que nós fizemos, foi isso que a gente, há alguns anos, olhou e enxergou o seguinte: olha, o povo tem uma demanda, o povo tem uma demanda muito grande. E que demanda é essa? O inventário é caro? Sim, o inventário é caro, mas o problema não é só que o inventário é caro. O inventário está empobrecendo a família brasileira. O inventário está reduzindo famílias de classe social. O sujeito trabalha, sua, constitui patrimônio. Para ele, não. Cada um de nós trabalha muito mais do que precisa. Cada um de nós trabalha em excesso por 2 motivos. Primeiro, porque eu não posso eu não posso me dar ao luxo de trabalhar só para me sustentar esse mês. Eu preciso trabalhar para me sustentar esse mês e fazer reserva para o dia que eu não puder mais trabalhar. Mas além disso, eu também preciso trabalhar em excesso para deixar algo para quem vem depois. Para deixar algo para minha filha, você para deixar algo para o seu filho. A família brasileira trabalha mais do que precisa, o povo brasileiro é muito trabalhador. Tá? E alguns poucos, e aí eu estou mencionando a classe média, trabalha além do que precisa no afã de deixar alguma coberta para as gerações seguintes. E aí o que acontece? O inventário, ele estava, ou está ainda, na verdade, o inventário, ele está
empobrecendo essa família. Ele está alijando esses planos do sujeito que trabalhou a vida inteira e construiu patrimônio. Ao ponto de nós, advogados, virou corriqueiro. Sabe, olha, tem coisa que a gente não pode deixar ser corriqueira. Sabe quando você está andando no centro do Rio, aí um mendigo, aí você vai e pula a perna do mendigo, e como se fosse a coisa mais normal do mundo? Isso não é normal. Você não pode achar que coisas que são grotescas na sociedade são normais. Você não tem o direito, como ser pensante, de deixar que isso seja normal. Você não pode ver atrocidades acontecendo e achar que isso é normal. Não pode. Você não pode. Isso não é uma opção sua. Você, enquanto um cidadão, você não pode fazer isso. E você, enquanto um cidadão jurista, não pode deixar uma atrocidade acontecendo com a família brasileira e achar normal máximas do tipo assim, é só vender um dos imóveis. Hein? Que papo é esse de é só vender um dos imóveis? Aquele imóvel, aquilo ali não é um registro de imóveis, aquilo ali não é uma escritura. Aquilo ali é cada gota de suor que escorreu da testa de alguém a vida inteira. Construída para deixar para os seus descendentes. Que papo é esse de é só vender um dos imóveis? Para pagar o quê? Para pagar o quê? Um processo? Para pagar um procedimento? Está errado. Está errado. Então, romper com essa atrocidade, com a formação patrimonial da família brasileira, isso é uma necessidade. É uma demanda da sociedade. E foi aí que a gente... então é isso que a gente vai se especializar. Em como resolver. Por quê? Porque nós temos uma demanda que resolve isso. E para completar, essa demanda ainda ajuda famílias que desempenham atividades econômicas. Famílias que constroem um acervo patrimonial fruto de ter contribuído para a economia, porque esse papo de achar que o empresário é um cara feio, é um explorador e tudo mais, está errado. Nós temos que estimular que existam mais empresários, e parece que a sociedade está tomando jeito nisso, né? Porque está estimulando o empreendedorismo, está virando bacana você ser empreendedor. Deixou de ser feio, o pessoal acha feio ser empresário, mas empreendedor é legal. Então, beleza, tá bom. Se o pessoal não quer fazer sinônimo, quer seguir a palavra da moda bonitinha, legal. Então, vamos estimular as pessoas a empreender. E estimular a empreender é proteger o sujeito que também gera recursos para a sociedade e, em razão disso, a sua justa retribuição é formar um acervo patrimonial. Esse acervo patrimonial precisa ser blindado contra as coisas erradas que ele pratica no negócio para que não seja objeto de execução? Não, nunca. Um dos papéis do profissional que atua nisso é entregar algo com dignidade, ok? Não se propõe a ser o cara que vai ficar arrumando esqueminha para blindar patrimônio. Mas não. Proteger o acervo patrimonial da família, que atua com atividades econômicas, para que as atividades econômicas seguintes, os riscos da atividade seguinte, não recaiam contra aquele patrimônio constituído quando tudo já está perfeito e acabado e quitado e zerado. Entendeu? Então, construir essa embalagem que você consiga atender, de um lado, a demanda do inventário, e outro, a organização patrimonial da família, isso é incrível. E é por isso que eu penso que essa nova área de atuação, que foi denominada de planejamento patrimonial da família, que agora nasce aqui a Comissão da OAB Barra da Tijuca, que estão nascendo outras, eu penso que isso é o nosso grande oceano azul da advocacia. É o futuro do advogado brasileiro, que isso vai se reverberar para as outras áreas do direito, para se criar especialidades em demandas da sociedade no direito tributário, no direito de família, no direito criminal, no direito do trabalho, e por aí vai. E a gente cada vez conseguir botar a nossa inteligência, a nossa expertise para resolver demandas do povo brasileiro. Beleza? Ana Carolina, obrigado de coração, e eu quero passar a palavra aqui. E aí, gente, esse cara dispensa comentário, né? Porque ele é o cara.
Esse sujeito, ele foi meu professor na FEMPERJ, ele não era professor, ele era um showman. Ele era um showman, eu tinha vários professores e tinha um showman. E o showman da nossa pós-graduação era Sandro Gaspar Amaral. Muito ruim te apresentar assim, Sandra. Muito legal isso no auditório, que a gente faz assim... Olha, a felicidade foi a minha te reencontrar. Agora, eu já não sei dizer 2, 3 anos atrás, 4 anos atrás, naquele... Como é que era? Roda de Fogo? Tudo bem. Eu pensei que você ia falar de reencontrar desde que foi meu professor. Não, isso não importa. Isso fica no passado. Mas para te reencontrar no Roda de Fogo, eu sou amigo do Petrocelli. Aliás, Alexandre também é amigo do Petrocelli. E ele estava com esse projeto e tal. Ele falou, olha, a gente vai ter essa noite um advogado muito querido, e tal, Márcio Carvalho de Sá. Eu falei, mas eu conheço o Márcio. E eu falei, não, eu quero escutar o Márcio. E eu estava tão absorto naquela tua palestra, foi me dando uma alegria tão grande de te escutar, de te ouvir, de ponderar. Eu lembro exatamente das contra-argumentações, das discussões, do alto nível que fui. E quando eu saí dali, eu fiquei muito orgulhoso de verdade, de algum dia ter o meu caminho, minha estrada, ter encontrado a sua estrada. E que nesse retorno a gente ter dado as mãos. Você é uma pessoa que eu tenho uma imensa admiração, eu tenho um grande carinho por você e me sinto muito, muito feliz pelo seu sucesso, porque ele é absolutamente merecido. E, aliás, a Elaine, doutora Elaine Montenegro, também foi minha aluna, mas não foi na mesma escola institucional, foi em outras, que eu posso dizer, né? Foi a Emerge. Na Emerge, acho que o feitio, o cenário das aulas era um pouco diferente, até porque na Emerge a gente está de terno e gravata, né? A gente é avaliado, parece que é um cenário um pouco diferente, mas também muito bom encontrar a Elaine, muito bom ver o sucesso de vocês dois. E, como se diz em inglês, né? Esse sucesso, you earned esse sucesso. E não é alguma coisa que é dada, não é algo conquistado. E é uma conquista que todo mundo divide, porque quando alguém merecedor chega, parece que todo mundo chegou junto. Você arrasta todo junto para o sucesso com você. Minha presidente, Ana Carolina Tedold, que dizer de Ana Carolina? Renato, meu sócio, encontra a Ana Carolina, eu encontro muitas vezes a Ana Carolina comigo também em cursos. Ana Carolina é alguém que de um tempo para cá está numa linha ascendente fantástica, que eu também aplaudo, na sua competência, no seu brilhantismo, na sua luz, no seu carisma, nas suas abordagens. Dá um prazer imenso em ver o seu sucesso, Ana Carolina. Saúdo meu presidente, Marcos Soares, o cara que trouxe a comunidade dos advogados para a OAB da Barra da Tijuca, com a 57ª subseção, ela é muito recente, e o que eu tenho visto desde a primeira gestão, que foi do Luciano Bandeira, é que, paulatinamente, os advogados vão se aproximando, mas Marcos escancarou as portas, todo mundo ali dentro, as comissões trabalhando de forma linda, e agora essa comissão em melhores mãos possível. Ana Carolina, realmente, você tinha que ser você, e que bom que é você. Deixei por último Alexandre Câmara, por uma questão muito óbvia, foi meu professor também de processo civil. Aliás, houve um encontro na OAB no sábado passado, para o lançamento dos livros de Glícia Brasil e do Rafael Calmon, e o Rafael, o professor de processo civil também, o juiz do Espírito Santo, mas ele já tinha uma vez almoçado comigo falando de que ele se sente nervoso na presença do Alexandre, porque o Alexandre foi uma grande inspiração para ele, por ser um grande nome do processo civil, e que realmente é. Alexandre me fez gostar do processo, Alexandre formou gerações, Alexandre foi meu professor 25 anos atrás,
e já tinha me cativado antes, eu já tinha lido as obras dele. Foi meu terceiro autor de Processo Civil, mas é uma obra que eu não abro mão. Eu tenho minha casa, eu tenho no escritório, eu recomendo, ele é altamente citado por mim, é um homem respeitado no país inteiro, é respeitado internacionalmente, ele é um imenso orgulho para toda a comunidade jurídica desse país, e que eu tenho, que eu posso dizer, né, a felicidade, a glória de ser amigo dele e de fazermos parte de um ciclo que é abençoado pelo amor que une as pessoas. Então, estar dividindo e falar antes do Alexandre, para mim, nada mais é do que uma imensa honra, uma imensa felicidade. Mas vamos lá? Faço parte da comissão, convidado pela minha presidente, tive a felicidade de aceitar, mas eu vou pegar um trechinho que o Márcio disse, que realmente é uma feliz coincidência, ou não, mas que é um simbolismo muito forte, essa ser a primeira comissão de planejamento patrimonial familiar nas OABs do país e ser na Barra da Tijuca. Eu me sinto muito à vontade de falar da Barra da Tijuca, eu moro aqui desde 1978. Os risos aí, pode rir, gente, fica à vontade. Eu vim morar aqui em 78, ou seja, praticamente quase ninguém estava nascido na época. Eu vi o Barra Shopping ser construído da janela do meu quarto, porque não havia Barra Shopping, só havia Carrefour, e vi como que esse bairro foi ganhando uma cultura própria, porque ele não tinha cultura, que era um grande matagal de um lado e um grande areal do outro, não eram dunas a Barra da Tijuca. E aqui foi se formando uma população, e uma população de vias migratórias, pessoas que vinham da Tijuca, alguns vinham da Zona Sul, muitos vinham da periferia, e desse caldeirão surgiu a Barra da Tijuca. E há essa demanda realmente por um planejamento familiar e que vem muito ao encontro da cultura do bairro. E esse ramo da advocacia, que colocou de novo muito bem Márcio. Márcio é um homem muito inteligente, né? Mas colocou muito bem que não existem essas disciplinas das faculdades ou dos cursos na vida do profissional. Elas simplesmente não existem. Existem demandas. E existem advogados que vão atender essa demanda. Olá, Leonora. E quando o advogado percebe, tem a sensibilidade de perceber essa demanda e atende com brilhantismo, ele cresce. Ele cresce com muita força. Mas o Márcio ele não foi só por aí. O Márcio ele cresceu, Márcio e Elane cresceram muito nessa percepção sensível da demanda da sociedade por esse planejamento e, generosamente, eles ensinam outros advogados para que eles também explorem. E o Márcio nunca teve medo de concorrência, muito pelo contrário. O Márcio sempre identificou na concorrência como um modo de crescimento. Não é à toa que Márcio mora nos Estados Unidos, né? Não é à toa que Márcio vive num país que incentiva a livre concorrência. Só teríamos aqui outras discussões acerca de tributos, acerca de interesses coletivos, mas isso não é o que importa. Nesse momento, a gente vai falar de família, né? Como são as famílias dentro da questão das holdings familiares. Bom, isso é melhor com o Márcio, isso é melhor com a Elane, isso é melhor com a Ana Carolina. O problema das famílias que eu vejo nos inventários ou nas sucessões ou nas não sucessões é de como ajustar a legislação, como ajustar essa ordem jurídica dentro dessa realidade. Lembro de algumas vezes nós conversávamos sobre a questão do regime de bens e a gestão desse planejamento, como lidar com isso, como o regime de bens dos descendentes pode impactar na questão da holding ou não, na questão sucessória ou não. Então, acredito que há outros elementos culturais que, conforme tantos advogados que estão assistindo essa transmissão tão bem sucedida, vão ter que repensar, que se chama cultura. É a cultura. Por quê? Temos que começar a falar de dinheiro. E brasileiro não fala de dinheiro.
O brasileiro tem vergonha de cobrar os R$50 que algum amigo pegou emprestado, porque fica chato. O brasileiro não consegue, e a brasileira e brasileiros, sei lá, que vocês preferirem, não consegue conversar sobre regime de bens antes do casamento. O que ele vai pensar? O que ela vai achar de mim? Então, as pessoas não conversam sobre isso. As pessoas vão se casar, elas não procuram um advogado. Por quê, gente? Planejamento familiar não é holding. Planejamento familiar é muito mais amplo do que isso. É muito mais amplo do que isso. E também tem a ver com opção entre união estável e casamento, entre o regime de bens que mais vai adequar o planejamento da minha família nuclear. Porque se meu pai e minha mãe pensarem em formar uma holding para que através dessa holding ficasse mais fácil a questão do imposto, não pagar o imposto, depois a gente vê como é que vai ter iluminação na rua, depois a gente vê como é que vai pagar judiciário, polícia, depois a gente vê isso. Ou então se a gente vai aumentar a alíquota da gasolina, da cesta básica, da conta de luz, porque você não vai arrecadar de um lado, vai arrecadar do outro. Aí depois a gente pensa nisso. Vamos pensar entre a gente. Será que a comunhão universal vai funcionar? Ou será que é melhor a gente manter a comunhão parcial? Será que dentro da nossa estrutura familiar que a gente almeja para após a morte, não seria melhor a gente criar, através de um pacto antinupcial, um sistema patrimonial que vai funcionar melhor para o que a nossa família almeja? E tomar essa decisão como grupo, como um clã. E a partir dali, aqueles membros daqueles clãs vão se sentar nas suas mesas de negociação. Olha, bora casar? Bora casar. Tá, mas antes da gente casar, a gente tem que falar sobre patrimônio. Por que não falar de patrimônio só para montar holding? É para falar de patrimônio sobre todos os aspectos. Sobre todos eles. E se esses regimes que a lei oferece não forem suficientes, ou não forem bons, ou não se ajustarem, o pacto antinupcial pode criar um regime atípico. 1639, 1639 do Código Civil, permite a tipicidade dos regimes, através de pacto antinupcial, desde que não se ofenda a dignidade da pessoa humana, a solidariedade familiar e a igualdade de gênero, a igualdade de papéis entre cônjuges ou companheiros dentro daquele contexto familiar matrimonial. Isso respeitado, está podendo. Isso respeitado, está podendo. Mas isso tem que ser pauta de conversa. Porque só pensar em tributo não vai ser o suficiente. Porque os conflitos familiares são muitos outros. Só por que isso vai ficar para você, por que isso não vai ficar para mim? Por que esse vai ter gestão e eu não vou ter gestão? Às vezes você está se dando muito bem com seus filhos. E os seus filhos não vão ser criança a vida inteira. Os seus filhos vão crescer. Seus filhos vão se tornar pessoas adultas. E daqui a pouco vai entrar a nora nesse contexto. Daqui a pouco vai entrar o genro dentro desse contexto. E pode ser que essa nora e esse genro consigam certos arranjos ali matrimoniais que vão, de uma certa forma, poder ou não interferir nos planejamentos daquele grupo. E é possível mudar o regime de bens? É possível que essa pessoa que acordou hoje, que despertou hoje, é possível fazer essa mudança? É possível fazer essa mudança. O Código Civil de 2002 autoriza. Antigamente, não. Antigamente, quando a pessoa queria mudar o regime de bens, ela tinha que desfazer o casamento, casar de novo, e aí, nas novas núpcias com a mesma pessoa, escolher outro regime. Hoje em dia, isso é possível. E até porque o regime de bens também vai impactar na questão sucessória. Não é só enquanto as pessoas estiverem vivas. E às vezes você acha que você vai morrer antes dos seus filhos. Não. Meu filho morreu com 20 anos de idade, no dia do aniversário dele de 20 anos. E aí? O meu pai morreu em 1975. Minha avó e meu avô, os meus avós paternos estavam vivos. Então a gente fica com a preocupação do que vai acontecer com o descendente, e o descendente vai e a gente ficou. Olha que desgraça. Mas tragédias ocorrem. E aí, com quem vai ficar as tuas cotas da holding?
Vão ser seus irmãos? Você está afim que sejam seus irmãos? Então eu vou passar para uma outra pessoa? Então há várias outras questões que têm que ser pensadas. Há várias questões paralelas em cima disso. Isso porque ninguém entrou em questão societária. Mas lidar com o planejamento familiar é lidar com o direito tributário, é lidar com o direito empresarial, é lidar com o direito das sucessões, é lidar com direitos reais, é lidar com direitos contratuais. Pois é, Cíntia. Pois é. É isso que às vezes eu evito tocar nesses assuntos, porque eu sei que isso é muito deprimente. Mas nos telejornais, gente, de todos os dias, é uma criança que morreu. Ah, mas não interessa se foi traficante, se foi não sei o quê. O meu filho morreu. Quer dizer, eu estou falando meu filho, né? Mas estou falando o filho morreu. Morreu não é só no carro, morreu porque saiu, morreu de bala perdida, morreu afogado, morreu por causa de uma briga. Então, tem várias questões que a gente precisa levar em consideração. Quando a gente pensa em planejamento familiar, se você deseja trabalhar com planejamento familiar, você se especializou, mas na hora que o teu foco chega no objetivo, ele abre bom espectro. Você vai precisar estudar, mas não é uma disciplina. Você vai precisar estudar tudo que impacta dentro do planejamento de uma família. Então, se você sabe direito das sucessões, você sabe muito pouco. Se você sabe família, você sabe muito pouco. Se você sabe tributário, você sabe muito pouco. Se empresarial, é muito pouco. Você precisa juntar esses espectros. Ah, então vou desistir. Não desista. Eu estou vendo aqui nos comentários, eu estou lendo um por um. Há vários alunos das turmas do Márcio. E eu sei como são. Já conversei muito com o Márcio sobre elas. Aliás, até já participei de um projeto junto com ele e a Elaine. Mas de notar que, como vocês ali nas turmas do Márcio, vocês vão estudando esses espectros. E ali vocês vão percebendo o quanto que é amplo o conhecimento para o planejamento familiar. Não vá achando que você vai estudar pouco, que você vai precisar... Não, não é. Tudo que a gente faz na vida é planejamento familiar. A decisão que eu estou tomando hoje é planejamento familiar. Se eu fiz ou se eu não fiz mestrado, se eu fiz ou eu não fiz doutorado, se eu comprei aquele imóvel, se eu investi o dinheiro, se eu comprei o carro, se eu fiz a viagem, tudo no final é planejamento familiar. E esse planejamento familiar é patrimonial. Isso porque nós teríamos que ter um outro encontro para falar sobre as nossas questões afetivas e existenciais. Mas se parar para pensar, tudo se encontra. Tudo se encontra. Porque família não é uma coisa só. Família não é só afeto. Família não é só patrimônio. Família não é só existência. Família são esses três elementos funcionando ao mesmo tempo. Parabéns, minha presidente, por essa iniciativa. Parabéns por essa comissão. Parabéns, presidente Marcos Soares, por abrir esse espaço, por esse pioneirismo. Parabéns pelo evento de hoje à noite. E muito obrigado por vocês terem me convidado e por eu estar perto de pessoas tão incríveis quanto quem está assistindo, quanto quem está aqui também exercendo suas falas. Boa noite. Obrigada, Sandro. Parabéns você pela excelente explanação. A gente sempre adora muito te ouvir, todo esse conhecimento que você compartilha com a gente. Agora vamos falar um pouquinho com essa ilustre pessoa, desembargador Alexandre Câmara. A palavra é toda sua, fique à vontade. Obrigado, Ana. Obrigado pelo convite para participar deste encontro. Quero saudar, em primeiro lugar, a quem está aqui participando comigo desse painel e vou pedir licença para saudar todo mundo na pessoa do Sandro, que é um querido amigo, é daqueles ex-alunos que a gente coloca no currículo, né? Foi meu aluno. Isso valoriza a vida do professor, a carreira do professor. Quero saudar todo mundo que está nos vendo,
agora pelo YouTube, e já vi que tem gente do Brasil inteiro, mas eu queria fazer uma saudação especial ao Dr. Mauro Balena, que está nos vendo da Estônia. Ele está em Tallinn, na linda cidade de Tallinn, uma das cidades mais bonitas que eu conheci na vida, e ele está lá na Estônia, participando do encontro, então vai aqui a minha saudação especial para o doutor Mauro Balena, e assim saudando a todas e todos que nos assistem. Eu assisti com muita atenção tudo que foi dito nas belas exposições anteriores, e eu queria dividir aqui com vocês algumas reflexões sobre esse tema, que definitivamente não é um tema que se insira na minha área de especialização acadêmica, né? Diferentemente do que acontece com a doutora Elaine, com o doutor Márcio, eu fiz uma opção por me especializar numa área do direito, numa matéria, numa disciplina do direito, que é o direito processual, mas eu vou tentar aqui compartilhar algumas reflexões a partir da minha experiência de advocacia, de magistratura, de magistério, e do modo como eu vejo as coisas no direito. E eu queria, então, começar dizendo que a gente trata desse tema do planejamento patrimonial da família, especialmente, mas não exclusivamente com vistas à sucessão, a partir de uma dicotomia. De um lado, uma sociedade que é, pelo menos para esses temas de que nós estamos tratando aqui hoje, extremamente conservadora. É uma sociedade conservadora, é uma sociedade que tem pudores, é uma sociedade que, como lembrou muito bem o Sandro, não gosta de falar de dinheiro, certamente por conta das nossas raízes culturais. A gente vive, de um modo geral, achando que ganhar dinheiro é ruim, ganhar dinheiro é pecado, então é melhor não dizer para os outros que ganhou dinheiro, ao contrário do que acontece em outras culturas. Ninguém quer falar da morte, ninguém quer falar da sucessão, mas, por outro lado, nós temos um direito que é extremamente avançado. Um direito que é extremamente avançado graças principalmente ao papel que vem sendo cumprido no Brasil pela academia, pela pesquisa do direito que se desenvolve especialmente nas universidades. Os professores de direito brasileiros são capazes de sustentar ideias muito avançadas, e com isso eles conseguem, em certa medida, provocar o avanço. Porque as ideias avançadas vão aparecer nos artigos, vão aparecer nos livros, vão aparecer nas palestras, vão aparecer nas aulas, vão influenciar profissionais do direito. Em primeiro lugar, vão influenciar a advocacia vai propor essas ideias para a sociedade, vai levar essas ideias para o judiciário, e o judiciário vai acabar sendo influenciado também e reconhecendo essas inovações. E, portanto, a academia jurídica acaba tendo aí esse papel motriz, né, de mover a sociedade, e por isso me parece que esse diálogo entre a academia e os profissionais do direito e a sociedade se torna muito proveitoso. Como é que isso funciona em termos de planejamento sucessório? Vejam, a rigor, planejamento sucessório nós sempre tivemos no Brasil. Só que nós tínhamos um planejamento sucessório, digamos, à moda mais tradicional. Porque nós sempre tivemos testamento e nós sempre tivemos doação. A doação usada como mecanismo de planejamento sucessório. Eu me lembro, eu garoto mesmo, criança, do meu avô dizendo que ia doar os seus bens para minha mãe, que era filha única, com reserva de usufruto, para que não precisasse ter inventário. Então,
já é planejamento sucessório, né? Mas um planejamento sucessório mambembe, porque é um planejamento sucessório feito com base em institutos que foram criados há milênios, numa época em que a sociedade era completamente diferente do que é hoje, que a família era completamente diferente do que é hoje, em que as relações patrimoniais eram completamente diferentes do que são hoje, mas a gente continuou a usar isso ao longo dos séculos. E aí, de repente, aparece essa ideia da holding familiar, que é uma ideia que, para o Brasil, é absolutamente inovadora, porque ela permite um planejamento sucessório de verdade, um planejamento patrimonial para a família, enquanto essa entidade familiar está completa e depois também de abertas as sucessões, que é um planejamento de verdade. E, claro, tudo isso surge em função, num primeiro momento, do custo da sucessão, inclusive, mas não exclusivamente, inclusive por conta do tributo. E nós ouvimos falar muito aqui hoje sobre o ITCMD, ou ITD, né, o Imposto de Transmissão Causa-Mortes de Direitos, que no Brasil, já foi dito aqui, tem uma alíquota que é regional, é estadual, né, cada estado tem lá a sua alíquota. No Rio de Janeiro, essa alíquota, como já foi lembrado, chega no máximo 8%, né, e as pessoas tendem a achar que essa alíquota é altíssima. Como assim 8% do patrimônio vai ficar para o Estado? Eu queria lembrar aqui alguns dados. Nos Estados Unidos, o imposto sobre herança é 40%. Na França, 40%. No Reino Unido, 40%. Na Coreia do Sul, 50%. E no Japão, 55%. Então, percebam que quando se abre uma sucessão no Japão, mais da metade do patrimônio fica para o Estado. Mais da metade, 55%. E no Brasil a gente reclama que é 8%. Mas isso está ligado também a uma cultura do brasileiro que não gosta de pagar imposto, que é outro problema. E é problema para outro evento. Mas, certamente, no Brasil, o imposto não é o único custo. Nós temos muitos outros custos. E nós temos o custo do processo de inventário e partilha, que não é o custo só financeiro. É o custo emocional. Porque é um processo que muitas vezes se torna um processo inviável, um processo que não se desenvolve, um processo que não consegue chegar até o fim. E isso só vai acirrando os ânimos. Quantos casos nós que trabalhamos com isso não conhecemos de famílias que no início do processo de inventário conviviam em harmonia e a partir de um determinado momento já não se falam mais, brigam o tempo todo, porque o próprio processo acirra esses ânimos, né? E eu gosto sempre de lembrar, o Sandro já deve ter me ouvido falar isso algumas vezes, eu gosto sempre de lembrar de uma frase de um dos meus escritores preferidos, que foi Oscar Wilde, grande escritor irlandês, que dizia que herança é uma coisa que os mortos deixam para os vivos se matarem. Então, o processo de inventário e partilha tem um custo que não é só financeiro, é um custo emocional. E por isso a gente precisa, sim, pensar seriamente em planejamento familiar, em planejamento patrimonial familiar e em planejamento sucessório. Quando a gente consegue construir esse modelo, que no Brasil passa pela formação da holding familiar e das outras empresas que vão entrar nesse grupo, a gente consegue inserir o planejamento patrimonial familiar e sucessório num movimento que é um movimento muito forte no Brasil hoje, que é o da desjudicialização. Aliás, ontem à noite, eu e o Sandro participamos
de um encontro para tratar exatamente desse tema, do tema da desjudicialização, ou seja, da possibilidade de resolução de problemas jurídicos sem a participação do Poder Judiciário. E eu lhes digo, como magistrado que sou um entusiasta da desjudicialização. Porque nós precisamos entender que o judiciário não é o único meio de se buscar a solução dos problemas jurídicos. Ele deve ser visto como um dos meios, mas não o único. Só que o profissional do direito no Brasil foi treinado para pensar em solucionar os problemas indo ao judiciário. E nós vivemos, hoje, um movimento muito forte, muito intenso, de desjudicialização. Falou-se aqui na construção de soluções consensuais, naquilo que tradicionalmente se chamava de meios alternativos de resolução de conflitos, e que eu venho já há pelo menos 10 anos dizendo que se deve chamar de meios adequados de resolução de conflitos, né? A própria expressão meio alternativo, que é muito comum nos países de língua inglesa, né? Nos Estados Unidos, na Inglaterra, principalmente se fala das ADRs, né? Dos Alternative Dispute Resolutions, as resoluções alternativas de disputas. Mas a gente tem que abandonar essa ideia de alternatividade, de meio alternativo, porque acaba passando a impressão de que é uma espécie de plano B. Se no judiciário não der certo, a gente vai lá e tenta um outro negócio e tal. E não é isso, né? Eu tenho sempre dito que a gente tem que olhar para o judiciário como se o judiciário fosse o meio alternativo, né? Vamos tentar resolver isso aqui civilizadamente, sem judiciário. Vamos tentar resolver isso aqui de uma forma que a gente não precise ir para o judiciário. Essa é a forma mais civilizada de resolver um problema. Agora, a gente não vai conseguir resolver tudo. Claro que vai haver um caso ou outro, ou alguns casos, ou muitos casos, que a gente não vai conseguir resolver pelos métodos mais adequados. E aí tem uma alternativa, que é levar para o judiciário. Então a gente precisa resgatar a ideia de que a atuação do judiciário é secundária. A atuação do judiciário é uma atuação, esta sim, alternativa, né? Mas para que isso aconteça, a gente precisa reconhecer que houve um aumento do espaço de liberdade das pessoas. Hoje as pessoas têm um espaço muito maior para exercer a sua liberdade e determinar o modo como as suas vidas vão ser regidas. A gente fala hoje de um princípio do autorregramento da vontade. E é interessante perceber o seguinte: duas áreas do direito que historicamente foram objeto de um intenso controle pelo Estado, hoje são talvez as áreas em que mais se perceba o avanço deste espaço de liberdade, que são o processo e a família. Historicamente, o processo judicial foi objeto de um intenso controle estatal, de modo que as partes não tinham, ou praticamente não tinham, qualquer espaço de liberdade. Imagina se 10 anos atrás alguém dissesse que as partes iam poder, através de uma convenção, moldar o processo segundo as suas conveniências. Seria absolutamente inaceitável no Brasil. Pois hoje nós temos o artigo 190 do Código de Processo Civil a permitir a celebração de negócios processuais atípicos com ajustes de procedimento e com convenções sobre poderes, deveres, faculdades e ônus das partes. E no campo da família, sempre houve um regramento estatal muito forte, muito intenso. Sempre se considerou que os interesses da família eram interesses privados que deveriam ser administrados publicamente. E por isso não poderia haver alteração de regime de bens. Durante muito tempo, o marido foi o cabeça do casal. O pai exercia o pátrio poder sobre os filhos.
E não havia espaço para liberdade, não havia espaço sequer para que a família se compusesse. O Código Civil de 16, antes da Constituição de 88, vedava a administração do patrimônio familiar pela mulher. Quem administrava o patrimônio da família era o marido e acabou. Ainda que o patrimônio originariamente fosse dela. Ainda que ela tivesse herdado aquele patrimônio, ou que ela tivesse conquistado com o seu trabalho, quem geria o patrimônio da família era o marido. Isso mudou. Hoje nós temos um imenso espaço de liberdade que permite, inclusive, a formação de entidades familiares que não estão previstas em lei nenhuma. Quando a gente pensa em casamento entre pessoas do mesmo gênero, algo que o direito brasileiro hoje legitima, ainda bem, mas qual é a lei que prevê isso? Não tem lei nenhuma prevendo isso. Mas há um espaço de liberdade. E esse espaço de liberdade é que permite essa construção de mecanismos para o planejamento da família. E aí, como disse muito bem o Sandro, não só para o planejamento patrimonial, mas também para o planejamento afetivo e existencial. Tudo isso é resultado do reconhecimento de um princípio do autorregramento da vontade, que é, a rigor, a manifestação normativa de um espaço de liberdade das pessoas. E aí surge uma última questão que eu queria trazer. Porque holding familiar é algo inovador, podemos dizer assim, mas que não surgiu semana passada. Fala-se em holding familiar no Brasil há já alguns anos. Há já algum tempo que a gente vê holdings familiares sendo constituídas. Num primeiro momento, eram as grandes fortunas, eram os detentores de patrimônios imensos que montavam suas holdings familiares. Depois isso começou a se espalhar e alcançar outras famílias que não tinham acervos patrimoniais tão gigantescos assim. Mas, na jurisprudência, a holding familiar é um fenômeno invisível. Por que eu digo isso? Eu quero lhes trazer 2 dados. Se nós fizermos uma pesquisa de jurisprudência sobre holding familiar no STJ, aparecem apenas 3 acordos. E em nenhum dos 3 se está discutindo questão sucessória. Nenhum dos 3. Discutem-se questões tributárias, discute-se uma questão relacionada à celebração de um contrato entre a holding familiar e um dos integrantes da família, mas não há nenhuma questão sucessória sendo discutida. E no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, neste século, portanto, de 2001 para cá, há referência à holding familiar em um único acordo. Um único acordo. Um acordo da relatoria da desembargadora Conceição Musnier, numa ação de alimentos. Não é um processo sucessório. Era uma ação de alimentos em que o réu, que era o pai do menor, dizia: eu não tenho meios de prover alimentos, eu não tenho patrimônio, eu não tenho nada. Só que a mãe do menor mostrou que ele não tinha nada porque ele tinha passado tudo para uma holding familiar integralizando o capital. E isso foi levado em conta na determinação do valor da prestação alimentícia. É o único acordo que fala em holding familiar no Rio de Janeiro neste século. Alguém dirá: bom, isso é sinal de que não tem holding familiar. E eu diria exatamente o contrário. A invisibilidade é sinal de sucesso. A invisibilidade da holding familiar dos tribunais é sinal de sucesso. É sinal de que ela está cumprindo o seu papel. Porque se constitui a holding familiar, ela é bem feita, ela é bem constituída. O patriarca da família, chamemos assim, eu nem gosto muito dessa expressão, mas ela foi usada aqui algumas vezes, eu vou respeitar. O patriarca da família morre e não precisa de inventário, não precisa de nada, está tudo resolvido, isso não chega ao judiciário, isso não gera conflito, isso não gera decisão, isso não gera recurso,
isso não gera acordo. A invisibilidade de certos fenômenos é sinal de sucesso. É sinal de que esses fenômenos jurídicos têm cumprido o seu papel. E eu, então, terminaria com isso, com essa afirmação de que as holdings familiares que já foram constituídas e que levaram a sucessões que já se abriram foram bem-sucedidas, cumpriram seu papel. E isso deve servir como estímulo para que cada vez mais os profissionais do direito pensem seriamente em estudar esse tema e em propor às pessoas o planejamento patrimonial das suas famílias. Eu queria, então, mais uma vez agradecer pelo convite, pela oportunidade para estar aqui participando desse evento, desejando sucesso para a comissão, que é pioneira e que certamente vai ensinar muito para todos os profissionais da advocacia, não só da Barra da Tijuca, mas do Rio de Janeiro e do Brasil. Muito obrigado. Obrigada, Alexandre. O que falar, então, depois dessa brilhante aula, né? Quando nós falamos de planejamento patrimonial da família, por óbvio, isso já existe há anos, por óbvio, existem vários instrumentos, vários institutos que podem ser utilizados, mas nós sabemos que temos que evoluir. E por que não evoluir justamente para buscarmos instrumentos muito mais viáveis, instrumentos que vão facilitar a família brasileira e, por óbvio, como explanou muito bem o desembargador Alexandre Câmara, a quem eu agradeço mais uma vez por ter aceito o convite, por estar aqui, por dar essa brilhante aula e contribuição para a gente, é sinal de que diversas holdings, né, familiares que foram, então, constituídas já há algum tempo, não deram errado, porque se tivessem dado errado, seriam desaguados justamente no Poder Judiciário. Então, eu acho que fica aqui essa mensagem da nossa Comissão de Planejamento Patrimonial da Família, que é um assunto que a gente precisa discutir cada vez mais, discutir com os profissionais do direito, com os advogados, e que a gente precisa abrir a nossa mente, abrir justamente para essa questão da desjudicialização. Nem tudo tem que desaguar no Poder Judiciário. Nós temos formas, meios, instrumentos alternativos para resolver a vida de muitas famílias brasileiras, que é o que nós estamos tratando aqui, sem necessariamente sobrecarregar ainda mais o Poder Judiciário. Então, gente, eu queria agradecer mais uma vez a todos que passaram por aqui. Muitas pessoas, né, estão presentes do Brasil inteiro. Mais uma vez, agradecer brilhantemente ao professor Sandro por fazer parte, membro da comissão, a doutora Alessandra Freitas também, membro da comissão, a minha vice-presidente, Elaine Montenegro, vice-presidente da nossa comissão, nosso secretário, Márcio Carvalho de Sá, né, ao nosso presidente da OAB da Barra da Tijuca, Marcos Soares, ao ilustre desembargador Alexandre Câmara, por ter aceito esse convite, esteve aqui contribuindo, né, brilhantemente com a gente hoje, ao nosso querido assistente Mel, que sem ele isso aqui não seria possível, ele não apareceu aqui, mas é ele que comanda as nossas falas, os nossos vídeos e o nosso áudio. E, mais uma vez, gente, deixar aqui o convite para vocês, né, acompanharem a nossa Comissão de Planejamento Patrimonial da Família. Tem um perfil no Instagram. Nós estamos, obviamente, começando agora. Esse é o primeiro evento, tá? Então, eu queria pedir a vocês para seguirem lá o nosso perfil no Instagram. Sempre vamos postar vídeos, né, posts e matérias relacionadas a esse tema, ao planejamento patrimonial da família. E como nós, profissionais do direito, podemos nos especializar nisso e trazer para as famílias brasileiras alternativas para a solução de atuais conflitos e de futuros conflitos que podem advir. Então, fica aqui o meu convite para vocês, está aí na tela de vocês, está aqui também no chat do YouTube, para vocês clicarem aí, começar a seguir a nossa comissão, porque muito conteúdo, muita matéria bacana será postada lá, e eu conto com a participação de vocês, com a contribuição de todos, e mais uma vez, agradecer a cada um de vocês aqui, porque nada é possível
possível se a gente não está aqui junto e reunido, compartilhando conhecimento, compartilhando o nosso tempo e, acima de tudo, contribuindo para uma sociedade melhor, principalmente nós, operadores do direito, para que a gente possa, então, divulgar ainda mais esse tema entre nós, advogados, e entre todos aqueles que, no fundo, queremos o melhor para as nossas famílias e para as famílias dos outros também. Muito obrigada, gente. É com imenso prazer que eu encerro hoje esse evento, e próximos virão, e nós vamos trocar várias experiências e vários conhecimentos. Muito obrigada.